Pai Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus, eis vos fala seu irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores, subsídios para suas aulas, CPAD, Betel. Deus abençoe os irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, Rússia, Estados Unidos. Eu tenho acessado o site da escola dominical. Deus abençoe os irmãos da comunidade brasileira de Nova York, que estão sempre nos ouvindo. Os irmãos aqui do Brasil também, diversas partes do Brasil. Os irmãos têm acessado o site da escola dominical. Amados irmãos, hoje a temática da palavra do Senhor está em Ageu, o profeta da reconstrução. Amém? Vamos falar sobre isso em o nome do Senhor Jesus. Amados, o contexto histórico do livro de Ageu. No livro de Esdras encontra-se o relato das primeiras décadas do período pós-exílio. Por isso, amados, é fundamental lermos os primeiros capítulos referidos do livro para compreendermos o profeta Ageu. Ciro Persa baixou o decreto e pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, a primeira leva dos judeus partiu da Babilônia de volta para Judá. Camíses, Ciro, reinou até 530 a.C. No ano em que faleceu, Cambises, identificado na Bíblia como Artaxerxes, Esdras 4, 7 a 23. Reinou em seu lugar até 522 a.C., no período da rainha Ester, por dar ouvidos a um decreto dos vizinhos invejosos, hostis de Judá, decidiram embargar a construção da casa de Deus em Jerusalém. Esdras 4, 23. Dário Estaspes, após a morte de Cambises, Dário Estaspes assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486, e autorizou a continuação da obra do templo. É citado na Escritura Sagrada simplesmente como Dário. Esdras 6, o verso 1, 12 e 13. Vida pessoal do profeta Ageu. Não há além do profeta outro Ageu no Antigo Testamento. Seu nome aparece 9 vezes na profecia, 2 no livro de Esdras. Esdras capítulo 5, 1, 6, 14. Ageu foi o primeiro profeta a atuar no pós-exílio. Seu chamado correu cerca de 2 meses antes de Zacarias receber a mensagem, no ano segundo do rei Dário, em 520 a.C. Capítulo 1, verso 1, Zacarias 1, 1. O fato de Ageu apresentar-se como profeta demonstra que os contemporâneos reconheciam o ofício sagrado. Além dele, apenas Abacuque e Zacarias mencionam o ofício de profético em suas introduções. Abacuque 1, Zacarias 1, verso 1. As profecias, amados, é dirigida a Zorobabel. A profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel. O verso 1, capítulo 1, sob sua liderança, e o sacerdote Josué, ou Jesua, filho de Josadac. Os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2, 2, Neemias 7, verso 6, 7, 12 e o verso 1. A promessa divina a Zorobabel é mesmo messiânica, sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele. Dessa forma, Jesus é o filho de Davi, mas também de Zorobabel. Amados, no capítulo 1, Deus desperta o povo a obra Ageu e o despertamento do povo nesse primeiro capítulo. A verdadeira razão da paralisação da obra de Deus
Não foi a totalidade, a hostilidade dos opositores, nem um decreto de Artaxerxes, muito menos a condição monetária ou do seu tempo. Na verdade, aqueles que regressaram com responsabilidade de reconstruir o templo estavam subjugados pelo mesmo mal que amortiza até hoje o desenvolvimento da obra de Deus. Amados irmãos, o primeiro ponto é o desinteresse pela obra de Deus. Nós podemos ver nesse capítulo primeiro. O descaso pela obra de Deus é o fato preponderante do raquitismo espiritual que estamos vivendo. Quase não há crescimento, estamos estagnados no tempo. Vivemos recordações de áureas dos tempos. Se fizermos uma estatística, ficaremos assustados. Como reduzido o número de crentes que realmente trabalhavam na causa do Senhor. A razão não é de trabalharem, é o que Ageu disse. Não veio ainda o tempo. Isto é, não sou líder, não é o meu ministério, isso é trabalho para líderes e obreiros, então existe a desculpa pelo desinteresse. Descaso para com obra social, outro ponto importante. A Bíblia relata com precisão que todo indivíduo tem responsabilidade para com o próximo. O cristão deve amar o seu semelhante, a despeito de ser ou não seu amigo, é nosso próximo. A responsabilidade atrevida de Caim. Acaso sou eu tutor responsável do meu irmão? Gênesis 4:9. Revela aos amados um verdadeiro descaso para com o próximo. E com a sociedade, a responsabilidade do cristão não é meramente a de proteger vidas inocentes. Também inclui fazer o bem em prol dos outros, ou seja, ajudá-los espiritual, fisicamente e até mesmo financeiramente, como por exemplo na provisão de alimentos se um necessitado assim precisa. Outro exemplo nítido do descaso para com o ser humano encontra-se na parábola de Jesus, Lucas, capítulo 10, verso 30 ao 37, onde se relata uma atitude desumana, omissa, de dois homens religiosos, um sacerdote e outro levita. Ambos, ao presenciarem o quadro triste de um homem ferido, debilitado, caído no chão, mostraram-se insensíveis e passaram de largo, omitindo de socorrer o necessitado. A parábola do bom samaritano. É bem possível que o sacerdote tenha pensado isso. Isso não é minha tarefa, isso cabe ao levita. Infelizmente, temos visto, amados, hoje atitudes semelhantes de negligência, de indiferença por parte de alguns crentes. As cartas do Novo Testamento abundam em exortações para os cristãos cuidarem uns dos outros e os de fora. Filipenses 2:4. Outra vez levai a carga uns dos outros. Gálatas 6, verso 2 ao 10. A primeira carta de João é muito clara, amados. É capítulo 3, versos 17 e 18. Temos aqui, amados irmãos, outra questão do egoísmo na época também. Capítulo 1, verso 6 ao 9. O egoísmo, que é eficaz, é uma arma do inimigo, esta arma tem causado danos à obra de Deus. Os egoístas se interessam mais pelo que é seu, casa, negócio, lazer, etc., do que pela obra do Senhor, até pelo próximo. Não vem que o templo ainda está em ruínas, estava em ruínas naquela época. A desproporção do tempo em que o egoísta dá ao Senhor é enorme. O profeta prega contra esses egoístas que davam prioridade à melhoria às suas coisas e não à obra do Senhor. Capítulo 1, verso 4. Ele os leva a meditar no porquê de suas colheitas serem poucas, a escassez associada à negligência à obra de Deus. Amados, a Bíblia nos afirma acerca de várias pessoas que foram altamente egoístas. Nabucodonosor, o rico insensato da parábola, o egoísmo é condenado
pelo exemplo de Cristo. O egoísmo é contrário à lei de Deus. Amados, nós temos nesse outro contexto a frieza espiritual, a indiferença do povo. Também é um outro mal que iria deixar o aconchego de suas casas, subir ao monte e buscar a madeira para a construção da casa do templo do Senhor. Capítulo 1, verso 8. Poucos em nossos dias, amados, sabem a montanha, ou seja, se esforcem pela causa do Senhor. Visam antes o lucro pessoal e nada mais, em alguns casos, em interesses pessoais, de status, etc. Se autogloriando, só querendo ser estrela, só ele brilhar, e os outros não se preocupam com os outros que têm talentos na obra de Deus em trabalhar também, porque alguns têm medo, alguns por inveja não dão oportunidade aos outros que também têm talentos na obra de Deus. Na concepção de muitos, trabalhar na obra do Senhor é dedicar-se em oração, é ter uma comunhão irrestrita com Deus, é sacrificar-se demais, olha só. Pois continuam vivendo apenas de fachada, não tendo a alma, a chama do Espírito Santo. Olha só o que acontece nos nossos dias. Impulsiona a levantar templos, almas preciosas que estão em ruínas, não se preocupam. A frieza dos israelitas nos dias de Ageu é semelhante à frieza em que vivemos em nossos dias. Que o Espírito do Senhor possa aquecer os nossos corações para amarmos profundamente as almas perdidas que são como templos em ruína. Olha só que aplicação maravilhosa, hein? A oração é uma batalha. Haja visto o exemplo de Daniel, que esperou 21 dias diante de Deus, enquanto o inimigo tentava impedir o anjo que lhe trouxesse a resposta. Olhar-se necessário é a primeira grande regra para se pôr em prática a oração. Amados, vamos ver agora. Ageu profetiza a glória do novo templo. Passado apenas algum tempo, amados, Deus enviou o profeta aos líderes espirituais e ao restante do povo. Encontrou-os trabalhando na obra do Senhor. Capítulo 1, verso 14. Assim, não como uma representação, mas dando ânimo ao povo, que ele começasse dizendo que o Senhor é da eterna aliança. Capítulo 2, verso 5. Estava com eles, verso 4. E que todas as lutas e dores sejam dissipadas, e que ele era a que supria todas as necessidades. Capítulo 2, verso 8. Isso revela-nos, amados, quando dispomos a fazer a obra do Senhor. Ele cuida de atender todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Alguém disse: se cuidarmos da obra de Deus, Ele cuida de nós. Olha só. Mas se cuidarmos de nós, Mateus 10, 38, Ele cuidará da sua obra. Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, versículo capítulo 2, verso 13. Com esse versículo, o profeta animou o povo ao trabalho, mostrando que a glória do novo templo, mesmo que não tivesse a suntuosidade do templo de Salomão, segundo Crônicas 3, verso 4 e 9, ser maior em todos os aspectos. Podemos entender, amado, essa glória, que aqui se estará referida à glória de Cristo, que haveria de vir. Capítulo 2, verso 7. Isaías 60, verso 2 e 3. Figuramente, o Novo Testamento é a nossa vida transformada. Cristo habitou entre nós o resplendor da glória de Deus. Hebreus 3, 6. Por isso, não há motivo para sermos iguais aos crentes saudosistas que vivem elogiando o passado. Capítulo 2, verso 3. Porque aqueles que o Senhor está, verso 4, irão se transformando de glória em glória. 1 Coríntios 3, 18. Pois esse é o verdadeiro templo da glória de Deus.
Joel 2, 28. Isaías 40, verso 28 ao 31. Agora, amados, vamos ver Ageu desperta o povo ao trabalho voluntário e à obediência. Um dos textos mais fortes da palavra de Deus está em 1 Samuel 15, 22. Eis que obedecer é melhor que sacrificar. As palavras do profeta 2,14 aos sacerdotes que oficializavam no templo, referindo à ideia de que o que Deus deseja de cada um é trabalhar em sua obra. Romanos 12, 2. De nada valerá oferecemos, amados e diletos irmãos, trabalho a Deus que não seja espontâneo. Filipenses 2, 3. Cultuar ou servir a Deus por uma imposição ou tradicionalismo é apenas um ritual vazio, frio, sem qualquer validade para Deus. Amós 5, 21 é o mesmo que oferecer, amados, um sacrifício num templo em ruínas. O que Deus quer é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e que sejam puros santos como Ele é santo. 1 Pedro 1, verso 15 a 16. Vamos ver o estímulo do profeta. Ageu continua, amados, condicionando o povo de Deus para o serviço. A entrega não é completa, não é entrega. Uma vez que num culto evangélico, após o líder ter pregado um sermão sobre salvação, o homem que não tinha duas pernas dirigiu sobre a cadeira de rodas até o pastor. Ele disse: eu quero ser salvo. Mas será que Deus aceitou o homem pela metade? Olha só, hein? Que coisa interessante. Respondendo o pastor, para ele disse: Deus aceita o homem pela metade, desde que se entregue por inteiro. Olha só que maravilha, hein? Não importa a entrega, não importa o que a pessoa tem, se falta um braço, uma perna. O importante é entregar-se para o Senhor. Deus não olha para o homem como se fosse metade. Deus olha para a alma da pessoa, que é o mais valor importante. Pensar que qualquer coisa contribui para o serviço sério é errar o alvo completamente. Deus quer abençoar, mas não pode fazer enquanto o seu povo está negligente, apático, indiferente, egocêntrico, egoísta. O remédio, amados, que Ageu receita para hoje, nós cristãos, como fazem em seu tempo, é uma igreja mobilizada para oração. Ele diria: ser forte, trabalha, não tema. Amados, estejamos atentos para os últimos versículos desse livro, capítulo 2, verso 26. Nos conscientizarmos que é necessário sermos um Zorobabel de Deus no século XXI. Amados, trabalhando com esmero para a reconstrução de vários templos espirituais. O templo da união das igrejas, de ganhar almas, de amar a obra de Deus, da consagração a Deus, oração, jejum, louvor, evangelismo, amar o próximo, fazer o bem ao próximo, principalmente os domésticos na fé. Com base nisso, devemos saber, amados, que somos servos do Senhor, soldados do seu exército. Acima de tudo, fomos escolhidos para dar frutos. João 15, verso 16. É que o Senhor nos abençoe, que você possa se despertar para a obra de Deus. É uma mensagem de despertamento, amados. Amados, as palavras do profeta não caíram vazio. Então começou ali um reavivamento. Ao começar pelos líderes, estou decidido voltar à construção do Santo Templo.
Mas esse reavivamento só foi possível porque os líderes resolveram atentar à voz do Espírito Santo. Então é necessário você hoje atentar à voz do Espírito Santo, se animar, reedificar e fazer alguma coisa para a obra de Deus, não ser negligente, parado, indiferente, formalista, mas volte a fazer o que você fazia antes, evangelismo, alguma coisa nobre que você fazia. A partir daí, todas as tarefas inacabadas poderão ser concluídas. As dificuldades apareceram, a inflação foi vencida, a moral do povo foi restabelecida. E a terra começou a dar suas novidades. Como carecemos hoje, amados, de um avivamento semelhante a esse. Amados, oremos para que o Senhor mova os corações dos líderes frios e indiferentes, para que possam buscar verdadeiramente a face de Deus. Amados, então, se eles se conscientizarem de sua responsabilidade, todo o povo vai seguir seus passos. Se não, amados, Deus vai levantar uma nova geração. Deus tem falado, amados, que Deus vai levantar uma nova geração, e que haverá um avivamento em nossa nação brasileira. Então estamos aguardando um avivamento em nosso Brasil, de uma nova geração avivada e purificada, os corações puros, de intenções de fazer a obra de Deus, com a intenção pura, sem egoísmo, sem soberba, sem interesse de status, sem disputar, uma geração que não faça acepção aos que estão na fé, que congregam junto, uma geração que ame os irmãos em Cristo Jesus, uma geração que não faz acepção, onde não só um ensina, por exemplo, mas uma geração em que olha, em que percebe que há outros talentos dentro da obra de Deus para ensinar. Há lugares em que só um ensina, só um prega, mas os outros têm outros talentos na obra de Deus. Então tem pessoas que querem navegar sozinhas no mar, e isso aí não dá certo. O remo não pode ser movido só por uma pessoa, mas o remo da obra de Deus deve ser movida por mais pessoas. O remo da obra de Deus não pode ser exclusiva de uma só pessoa, porque alguns dizem, não, aqui só eu que ensino na escola dominical. Outros dizem, não, aqui só eu que prego. E os talentos da obra de Deus não têm oportunidade. Mas o Senhor está vendo essa má intenção de muitos dos líderes desse século XXI. Para concluir, amados, Ageu censurou os judeus por sua indiferença e os repreendeu por constituírem suas próprias casas, enquanto a casa de Deus era negligenciada. Ele assegurou aos habitantes de Jerusalém que as adversidades que vinham sofrendo eram castigos por sua indiferença, negligência e apatia. Zorobabel foi estimulado a dar supervisão apropriada à obra que tinha em suas mãos. Então Zorobabel era um líder ali junto aos que estavam iniciando a reconstrução. Zorobabel, enquanto parecia que revoltas na Babilônia podiam ainda ser bem-sucedidas. Ele parece ter sido considerado como homem divinamente ungido, que servia de conduzir Judá à independência. Então, Ageu é o profeta que profetizou, né, quando os judeus voltaram para Jerusalém. Amados, Ageu capítulo 1 e verso 4 é interessante. A seguinte expressão: esta casa edificada deserta. Essa repreensão deixou ser uma grande pergunta ao povo. Enquanto os judeus construíam suas casas, cuidavam de seus negócios, a casa do Senhor estava relegada ao mais completo abandono. Como isso desagradou a Deus? A casa do Senhor, amados, não pode permanecer deserta. As coisas de Deus não podem ficar relegadas a um plano inferior. O Senhor Jesus faz a mesma pergunta hoje. Qual será a nossa atitude? Quantas igrejas hoje
estão sendo abandonadas. Obreiros, chegou o momento de encararmos a responsabilidade concernente ao reino de Deus. Amados irmãos, nessa década tão decisiva, a Igreja de Cristo, o Espírito Santo quer que hajamos da maneira e não nos lançamos em a evangelização do mundo. Se não enviarmos mais obreiros ao campo missionário, estaremos fadados ao fracasso, amados. Então, vamos arregaçar as mangas, amados. Então, o contexto de Ageu o problema agora, igualmente grave, era indiferença e monidão, comodismo espiritual dos judeus em relação à obra de Deus. Esse é um dos contextos que realmente passou, amados. Como servos do Altíssimo, precisamos estar atentos, pois como os israelitas também podemos negligenciar a obra de Deus. E cuidado com a casa de Deus, que sejamos servos compromissados com o reino, amados, trabalhando para o seu crescimento aqui na terra, amados irmãos. Então você deve colocar suas prioridades, amados, diante do Senhor. Ageu nos deixa uma lição maravilhosa, nos ensina muito, amados, que não devemos encarar nossa responsabilidade e compromisso como fardos pesados, mas recebê-los como plano sublime. É honra, é privilégio de fazer parte do projeto do plano divino, mesmo em situação adversa. Atos 5:41. Assim, somos encorajados por Jesus, amados, a atuar na cera do Mestre, a fim de que nossa luz brilhe diante dos homens e Deus seja glorificado, amados. Durante esse período, a comunidade judaica lutou com coragem para subjugar a pobreza com que a terra fora assaltada. Esforçou-se muito para arrancar alguma coisa de prosperidade do solo. Em outro tempo, porém, a orgulhosa capital ainda carregava sinais de sua humilhação. Mas agora a situação mudou e o povo pôs a trabalhar. Então, você deve também, amados, despertar a trabalhar na obra do Senhor. Comece a lembrar agora alguma coisa que você fazia na obra. E agora, de repente, você se acomodou, né? A negligência invadiu a sua vida, mas agora é tempo de você se animar. O povo de Israel estava desanimado, olhando para a situação, pensando em si próprio. Mas agora é hora de você renegar-se a si mesmo. Olhe para a obra, perceba as necessidades que tem. Levante-se como o povo de Israel. Seja um edificador. Torne-se a ser um edificador fervoroso, dedicado. Se tão somente você voltar a dedicar a obra de Deus, você vai ver que a chuva seródia, ela será derramada na tua vida espiritual. E o Senhor terá prazer em encher você do Espírito Santo ou de Deus. Portanto, fora comodismo, reflita a sua vida na obra de Deus. O que você fazia antes e o que você deixou de fazer. Como está a sua vida espiritual agora e como era antes. Reflita. Reflita essa mensagem de Ageu profundamente na tua vida, amados.